vocês já têm conhecimento, nós estamos numa série de exposições no livro do Êxodo e hoje a gente chega ao capítulo 17. Então abra a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 17. A gente vai lidar com a primeira parte desse capítulo, são apenas 7 versículos para a nossa exposição nessa noite. Êxodo 17, de 1 a 7. Para aqueles que estão nos visitando nessa noite, a gente tem usado aqui na igreja a tradução Nova Almeida Atualizada. É um pouquinho diferente, com algumas palavras mais contemporâneas, mas com a mesma fidelidade ao texto original. Tá? Então, Êxodo capítulo 17, de 1 a 7. Eu peço que você escute com fé, com bastante atenção, porque essa não é uma palavra qualquer. É a palavra viva, poderosa, eficaz, inspirada pelo Espírito Santo e capaz de transformar o nosso coração e nos conduzir a toda boa obra, a uma vida de piedade. Então, escute com fé, escute com atenção a palavra do Senhor. Êxodo 17, de 1 a 7, diz assim: Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos orar, queridos. Senhor, essa é a Tua palavra e nós estamos ansiosos para que ela faça o nosso coração arder nessa noite, Pai. Apontando a nossa incredulidade, apontando a murmuração, apontando a idolatria que existe em nós, mas ao mesmo tempo apontando a abundante graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. E é isso que nós te pedimos, que o Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou Moisés a registrar esse relato, que Ele abra o nosso entendimento nessa noite, que Ele derrube as escamas dos nossos olhos e nos faça ver o que há de errado em nós e toda a beleza que existe na pessoa e na obra do Teu Filho Jesus. E é no nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, a gente viu nos últimos domingos 2 cenas muito parecidas no seu conteúdo. Houve uma crise em meio à peregrinação, você sabe, o povo saiu do Egito, está caminhando em direção à terra prometida. No meio dessa crise, o povo murmura contra Deus, e Deus, sendo fiel à sua aliança, sendo fiel às promessas que Ele fez a Abraão, a Isaque, a Jacó e toda a sua descendência, Ele supre as necessidades que o povo tinha. Lembra?
A primeira vez que isso aconteceu foi em Mara, aquele lugar onde as águas eram amargas, e por isso o povo não podia beber delas. Isso está lá em Êxodo capítulo 15, a gente viu isso domingo retrasado com o pastor André, ele contou para a gente sobre esse episódio. E ali Deus torna aquelas águas amargas, impróprias para o consumo, em água doce, própria para o consumo. Passa um pouquinho, o povo segue adiante, e agora a segunda crise acontece num lugar chamado deserto de Sim. Eles estão ali, e agora o problema não é mais a falta de água própria para o consumo, agora o problema é a falta de comida. E eles reclamam novamente, eles murmuram contra Deus, e mais uma vez Deus, em fidelidade à sua aliança, em fidelidade às suas promessas, a Abraão, Isaque, Jacó e toda a sua descendência, ele envia o maná. A gente conversou, pastor Igor expôs isso para a gente domingo passado, uma espécie de pão, algo que a gente não sabe exatamente o que era, mas que todo dia estava ali no arraial do povo de Deus e eles poderiam recolher. Além disso, Deus envia também codornizes, está lá no capítulo 16 de Êxodo, foi a exposição de domingo passado, ou seja, o povo teve pão e carne para se alimentar naquele momento de necessidade, de crise. E agora, a gente chega ao capítulo 17, quando o povo já está num outro lugar, num lugar chamado Refidim, e mais uma crise dessa mesma natureza se instaura aqui. Trata-se do terceiro episódio, seguido com o mesmo pano de fundo. Existe uma necessidade, o povo fica bravo, contende com Moisés, murmura contra Deus, e Deus, de acordo com a sua própria fidelidade, sacia a necessidade do povo. Só que agora, queridos, algo mais grave acontece. A crise de falta de água revela que o maior problema de Israel não era a sede do corpo, mas a incredulidade do coração. Repare que há uma espécie de julgamento capital aqui nessa situação. Mais para frente eu quero explicar e deixar isso claro para você. Mas o povo coloca Moisés, que era o mediador da aliança naquele momento, na história da redenção, no banco dos réus. É isso que o povo faz com Moisés. E mesmo assim, Deus responde com graça, fazendo brotar água por meio de uma rocha que foi ferida. E é isso que a gente vai ver nessa noite, que o coração humano tem uma sede que só pode ser saciada por Deus, a rocha que foi ferida em nosso favor. Novamente, o coração humano tem uma sede que só pode ser saciada por Jesus, a rocha que foi ferida em nosso favor. E a gente vai ver isso em duas partes. A primeira parte, a gente tem aí do versículo 1 até o versículo 4, a crise revelando o coração sedento e idólatra do povo. Repare aí, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Eu queria que você reparasse logo aí no primeiro versículo, no versículo 1, quando Moisés vai descrever para a gente a continuidade desses dois episódios de murmuração, ele diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, que era onde eles estavam, que foi o episódio do maná e das codornizes, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Eu queria que vocês reparassem nisso, porque às vezes a gente passa batido, A gente acha que aquela multidão, aquele povo, estava andando meio que de maneira aleatória no deserto. Saíram do Egito, sabe qual é o rumo? O rumo para Canaã é para lá, é sentido noroeste, vai nessa direção aí, onde vocês derem, vocês vão parando e tudo mais. Só que não foi assim que aconteceu. Cada lugar
Cada rota era decretada, determinada por Deus. Vocês viram o que o versículo 1 está dizendo? Fazendo suas paradas, segundo quem? Segundo o mandamento do Senhor. Então, não existia um caminho aleatório, uma rota genérica aqui que o povo estava indo, e falava, vamos parar por aqui. Não, tudo era determinado pelo Senhor. Era o Senhor quem mandava a hora de caminhar, a hora de parar, o lugar de parar, a rota que eles deveriam seguir. E qual que é o ponto aqui? Eles chegam a um lugar chamado Refidim, lembra? Segundo o mandamento do Senhor, como a Bíblia acabou de falar. Por quê? Porque Deus quis que eles estivessem ali. Deus conduziu o povo exatamente para o lugar que Ele queria, onde o povo estivesse, segundo o mandamento de Deus, como diz o texto. Só que agora, nesse lugar, acontece novamente o que já havia acontecido nas duas outras situações anteriores. Há uma crise, há uma necessidade aqui. Nesse caso, existe falta de água. No lugar que Deus mandou eles irem, ficarem ali, pararem ali, naquele lugar não existe água para o consumo. E eles estão exatamente nesse lugar. Veja, é diferente do primeiro episódio, porque não é que as águas dali eram amargas como em Mara. Não, ali nem água tinha. Não tinha água amarga, não tinha água de nenhum jeito. Ali não tinha água para ninguém. Não tinha nada que eles pudessem saciar a sede. E a pergunta novamente é, por que eles estavam ali num lugar onde não havia água? Porque eles se moviam conforme o mandamento do Senhor. Em outras palavras, eles estavam ali porque Deus mandou eles exatamente para aquele lugar. Vocês precisam ter isso em mente, tá? E o texto continua aí no versículo 2, dizendo o seguinte: então o povo discutiu com Moisés e disse. É muito interessante quando a gente olha para essa palavra aqui, para esse verbo, discutiu, porque para a gente discutir às vezes envolve apenas algo trivial, né? Eu discuti com fulano de tal, coisas assim, naturais do cotidiano. Uma discussão, uma briga, um desentendimento e coisa do tipo. Só que não é isso que o texto está falando para a gente. Quando a gente vai olhar esse verbo e ver como ele foi usado em outros lugares do Antigo Testamento, a ideia deles é que o povo estava levando Moisés a um julgamento. Então o povo contendeu com Moisés de uma maneira tão irada que não se tratou de uma discussão, se tratava de um tribunal, de um julgamento. Essa é a situação aqui. O povo naquele momento estava prestes a condenar Moisés à morte por causa daquela crise. E como que a gente sabe disso? Você fala assim, pastor, mas você não está, sei lá, pensando algo que o texto não está dizendo? Não, o texto está dizendo isso para a gente, quer ver? No final do versículo 4, quando Moisés lida com a situação e ele vai orar a Deus, você reparou no que ele disse? Ele diz assim, daqui a pouco vão me apedrejar. Então a situação era gravíssima, e isso não tinha acontecido em nenhum dos outros 2 episódios. Parece que a situação se escalou aqui. O povo reclamou no primeiro episódio que faltava água própria para o consumo. Moisés fala com Deus, Deus em sua fidelidade, a aliança vai e resolve o problema do povo. No segundo episódio a mesma coisa, o povo tinha para comer dos seus rebanhos, mas ele não queria comer aquilo, ele queria comer outras coisas. E aí Deus manda um maná do céu, envia codornizes e a mesma coisa. Só que agora, quando chega nesse terceiro episódio, parece que a crise escala. Há um agravamento aqui, porque o povo está julgando Moisés, condenando ele, e ele está prestes a morrer por causa daquela crise. Ele mesmo diz, daqui a pouco, Senhor, esse povo vai me matar. E ele não está falando isso de maneira figurada, não, era literal mesmo, o povo estava com raiva, querendo matar Moisés. E aí, no versículo 2, Moisés ainda fala com o povo, por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando
o Senhor. Isso daqui é importante, tá, queridos? Na resposta que Moisés dá ao povo, ele deixa claro que aquilo que o povo estava fazendo com ele era, na verdade, colocar Deus à prova, tentar Deus. Ou seja, em última instância, não era apenas contra Moisés que o povo estava se levantando. Em última instância, quando o povo estava rejeitando o mediador da aliança naquele momento da história da redenção, que no caso era Moisés, estava também rejeitando e contendendo com o próprio Senhor. E Moisés sabia disso muito bem. Tanto é que Moisés fala para o povo: por que vocês estão brigando comigo, discutindo comigo? E aí na sequência ele diz: por que vocês estão tentando, colocando Deus à prova, o próprio Senhor à prova? Então, o povo percebe, e Moisés sabe, que a crise do povo direcionada para Moisés, em última instância, não era contra o próprio Moisés, mas era contra o Senhor, aquele que conduzia os passos de Moisés, aquele que chamou Moisés para ser o mediador da aliança naquele momento. E aí o versículo 3 nos conta um pouco da murmuração, né? Novamente, aí no versículo 3, o povo volta com uma coisa muito antiga, que a gente já viu em outras ocasiões aqui: porque tirou do Egito para nos matar, eles dizem, né? Então veja que a murmuração volta no momento de crise, e é interessante a gente pensar nisso, né? Mesmo vendo e experimentando da providência de Deus anteriormente, e veja, eu não estou falando só dos últimos 2 episódios, que eles precisavam de água e tiveram, que eles precisavam de comida e eles tiveram. Eu estou falando de tudo que aconteceu antes, de como Deus interveio com mão poderosa no Egito e preservou a vida deles dentro do Egito, matando os egípcios e protegendo o seu povo. Eles viram tudo isso. Eles viram um mar se abrir, eles viram eles passar a seco por dentro do mar e o exército de Faraó morrer quando Deus fecha o mar. Eles viram as colunas de fogo, eles viram tudo isso. Mas mesmo assim, eles voltam a murmurar, se lembrando do passado. E aí volta a cena, o antigo Egito, não é? A gente já sabe dessa história. No Egito tinha cebolas, no Egito tinha carne, no Egito isso, no Egito aquilo, e toda essa conversa que eles estão repetindo o tempo todo. Mas eu queria que você fizesse uma pergunta óbvia: faz sentido essa reclamação? Deus livrar o povo várias vezes da morte, providenciar para as suas necessidades, para deixar o povo morrer de sede num lugar qualquer do deserto, faz sentido? Não faz sentido. Mas, mesmo não fazendo sentido, e aqui está um ponto importante para a gente, tá, queridos? É isso que a murmuração faz no nosso coração. Ela deturpa a nossa visão da realidade. Ela nos torna cegos para ver a bondade de Deus e nos faz interpretar Deus a partir da dor do momento. Ou seja, há uma mudança na nossa visão. Eu não mais enxergo a realidade a partir daquilo que Deus me revelou nas Escrituras, mas eu começo a enxergar Deus a partir da realidade que eu experimento. E se eu estou experimentando dor, então Deus é digno de toda a minha reclamação. Ele é digno de toda a minha dúvida, porque Ele não deveria deixar eu experimentar dor e sofrimento. É isso que o povo tem feito, mesmo vivenciando momentos em que Deus providencia de maneira miraculosa, sobrenatural, comida, água, livramento, mesmo assim eles continuam murmurando contra Deus. E aí no versículo 4, encerrando essa primeira parte, Moisés fala assim ao Senhor: o que farei com esse povo? Se a gente pudesse responder, eu acho que a gente respondia bem, não é? Senhor, mata todo mundo, passa a régua, vai. Aproveita o momento, aproveita a brecha, eles estão reclamando de novo, começaram com a incredulidade, idolatria, murmuração, aproveita, fulmina todo mundo. Moisés poderia fazer essa oração, ou ele poderia simplesmente falar assim: Senhor, é o seguinte, eu não quero mais, está aqui, estou tirando a camiseta, estou jogando a toalha, o Senhor lida com esse povo aí, porque é demais para mim.
Ele poderia fazer algumas dessas coisas, uma oração imprecatória, abrir mão da sua responsabilidade enquanto mediador, fugir, eu não sei, mas o fato é que ele não faz nada disso. Você reparou no que Moisés fez diante dessa nova situação? Enquanto o povo usa da situação para contender com Moisés, ele usa da situação para clamar a Deus. E aqui está uma grande diferença. Porque Moisés não faz aquilo que o povo faz. O povo vê um problema e murmura e reclama. Moisés vê um problema e ele ora. Ele clama ao Senhor. Ele leva ao Senhor a crise dele, mesmo que aquela crise tenha sido causada por quem? Pelo próprio Deus. Quem que mandou eles para Refidim? O Senhor. Quem estava traçando o caminho daquele povo? O Senhor. Eles estavam em Refidim porque o Senhor queria que eles estivessem lá, e Moisés sabia disso, mas mesmo diante disso, Moisés ora. A palavra aqui no texto é muito interessante, está aí no final do versículo 4, no começo do versículo 4, quando diz assim: então Moisés clamou ao Senhor. Essa palavra é muito legal porque ela aparece em outros textos do Antigo Testamento e ela tem uma ideia muito profunda, não é somente orar, mas a ideia de suplicar, a ideia de gritar, a ideia de colocar diante de Deus a aflição do coração, de levar a Deus tudo aquilo que está pesando. Então, Moisés tem um problema e ao invés desse problema afastar ele de Deus, esse problema conduz ele para aquele que pode resolver o problema. Ele ora, ele clama, ele vai ao Senhor, diferentemente do povo, que diante do problema se afasta, critica, murmura, age com incredulidade. E a primeira cena, queridos, termina assim. Deus guia o povo por um caminho de necessidade, e eu falei para vocês, isso foi intencional. O povo revela a incredulidade que existe no coração e decide que o mediador tem que morrer. Tem um problema aqui, alguém vai ter que pagar por isso, e não vai ser o povo. Quem que vai morrer pelo que está acontecendo aqui? Moisés vai morrer, o mediador vai morrer, ele vai ter que pagar o preço daquela crise. Eu acho que aqui já tem algo muito importante para mim e para você aprender. E a primeira coisa que eu gostaria de refletir com vocês nessa primeira parte é a seguinte: a crise não prova que Deus nos abandonou. Novamente, a crise não prova que Deus nos abandonou. Sabe qual que é o nosso problema, queridos? Talvez o nosso coração seja mais parecido com o coração do povo do que nós gostaríamos que fosse. A gente tenta medir o favor de Deus pela ausência de crises em nossa vida. O que eu estou querendo dizer para você? Se não há crises, penso eu, Deus está comigo, está tudo bem, Deus está cuidando de mim, está tudo certo, tudo como deveria estar. Mas se há crises, então isso significa que Deus me abandonou, que Deus não se importa comigo, que Deus se esqueceu de mim, e coisas do tipo. Essa é a mentalidade que o povo tem, mesmo experimentando providência em momentos próximos, como foi em Mara e como foi no deserto de Sim. Veja, a palavra de Deus mostra que algumas crises na nossa vida vêm por causa de pecados, de escolhas erradas, por causa da tolice do nosso coração, não é verdade? É verdade, você sabe disso, você se alimenta mal e seu corpo sofre. Você pode ficar doente por causa disso. Você é preguiçoso e faltam recursos para você por causa da sua preguiça, porque você ama o sono, porque você adora a sua cama, ao invés de estar dando duro. Você é negligente com o seu casamento e seu cônjuge se distancia de você, se afasta de você, porque você está deixando de cumprir aquilo que você precisa. O que eu estou querendo dizer? A palavra de Deus mostra para a gente que tem crises que a gente sofre por causa da nossa própria tolice, e são várias. São várias. Talvez aí você pense em algumas na sua vida hoje que são resultados das suas tolices,
da tolice do nosso coração. Mas a palavra de Deus também mostra que muitas crises acontecem em nossa vida porque Deus nos conduziu a elas. Coisas que não necessariamente estavam no nosso controle. Deixa eu usar o exemplo do povo. Tem um texto, queridos, que eu acho fantástico. Lá quando o povo está prestes a entrar na Terra Prometida, tá? Lembra, eles estão tudo acampados lá nas planícies de Moabe, e Moisés está falando, está pregando, Moisés está relendo a lei, falando tudo o que vai acontecer, e eles estão prestes a atravessar o Jordão para entrar na Terra Prometida. E aí Moisés, num determinado momento, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, na pregação dele, você sabe, ele não vai entrar, ele vai ficar na terra, ali do lado do deserto, por causa de um pecado dele, que a gente vai ver mais para frente, que é muito parecido com o episódio que aconteceu hoje. Mas ele diz assim, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos. Para quê? Para que eles andaram no deserto esse tempo todo? Qual foi a finalidade de o Senhor ter guiado o povo, tá? Eles não andaram aleatoriamente, não. O Senhor guiou o povo 40 anos. Para quê? Veja, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Queridos, sejamos honestos. Deus precisa saber o que está no nosso coração? Ele precisa causar uma situação, para ele falar, agora eu vi, Heron, está vendo, Heron? Agora você mostrou para mim quem você é. Coisa do tipo. Não precisa, ele sabe o que está no nosso coração, mas sabe qual que é o problema? Eu e você não sabemos, esse é o problema. E é por isso que as crises do deserto ajudam tanto, porque elas trazem aquilo que está lá dentro, escondido atrás de uma capa de religiosidade e coloca tudo para fora. Queridos, nada como uma boa crise para mostrar o que está no nosso coração. Incredulidade, idolatria, murmuração. Está vendo? Não é tão diferente assim do povo. Quando a gente é exposto ao sol de um deserto, a gente começa a reproduzir as coisas que também estão no nosso coração e que estavam no coração do povo. Não é diferente com a gente. Deus permite, por vezes, que o calor traga à tona aquilo que estava escondido no nosso coração. Vamos ser honestos. A gente se acha bom, não é? Até uma boa crise chegar. E aí fica evidente para a gente o que está no nosso coração. E muitas vezes a gente se surpreende, porque a gente não imaginava que tinha tanta coisa ruim escondida dentro do nosso coração. Então Deus, muitas vezes, nos conduz às crises para mostrar para a gente o problema que há em nós. Aquilo que está guardado no nosso coração, aquilo que a gente não viu ainda e que a gente precisa ver, que a gente precisa enxergar, que a gente precisa saber. Tá? Mas qual que é o lado bom dessa história? O lado bom dessa história é que Deus não permite que essas crises apenas, não permite essas crises apenas para mostrar o que há de ruim em nós, tá? Isso é verdade, Ele permite também para mostrar o que há de ruim em nós, mas Ele permite especialmente para nos mostrar quem Ele é e o que Ele já fez por nós. Em outras palavras, se Ele permite que a crise revele o problema do nosso coração, essa mesma crise revela também a graça e a misericórdia dEle. Tem um fator duplo aqui. Numa crise a gente vê o nosso problema, mas numa crise a gente é também levado a ver a graça e a bondade do Senhor. E isso nos leva, queridos, ao nosso segundo ponto nessa noite, que está aí do versículo 5 até o versículo 7, a graça de Deus supre o povo por meio da rocha ferida. Vamos ler novamente esses dois versículos, diz assim, o Senhor respondeu, passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe.
bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Queridos, veja o versículo 5, algo muito interessante começa a acontecer aqui. Moisés clama ao Senhor, ele leva ao Senhor o problema, a crise, e o Senhor responde o que ele deveria fazer. E no versículo 5 ele diz assim: passe adiante do povo. Tá? Essa é a primeira ordem de Deus para Moisés. E isso é muito interessante, porque a gente já viu que Moisés, enquanto mediador, estava sendo colocado no banco dos réus, estava prestes a ser morto, apedrejado pelo povo. Tá? E aí Deus manda Moisés passar adiante deles, se colocar na frente deles. Tá? Ou seja, é como se Deus estivesse confirmando a liderança de Moisés como mediador que ele mesmo havia levantado. O povo está rejeitando, está falando que Moisés deve morrer, que Moisés não é um líder que serve para o povo. Deus fala o seguinte: põe Moisés na frente de todo mundo. Vai na frente, Moisés, vai adiante de todo mundo, mostrando que Deus sustenta o seu mediador. E aí Deus continua no versículo 5: leve com você alguns dos anciãos de Israel. Esses anciãos funcionariam como testemunhas. E é irônico, não é? Eu quero que você perceba a ironia do texto. O povo havia colocado Moisés em um julgamento, e os anciãos seriam as testemunhas da pena capital, da morte de Moisés. Mas agora Deus reúne essas mesmas testemunhas para mostrar que Moisés não era culpado daquela crise. Eu queria que você reparasse que Deus não está desmontando aqui o cenário de julgamento. O cenário de julgamento criado pelo povo, Deus está mantendo. Então ele manda Moisés passar à frente, ele chama os anciãos para ir junto com Moisés. E como que a gente sabe, que Deus está mantendo esse cenário? Pela testemunha, as testemunhas que irão presenciar o que Deus vai fazer, e pela parte final do versículo 5, quando diz assim: leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Olha que interessante, isso daqui não precisava acontecer, mas Deus faz de propósito algo que vai ser visto tanto pelos anciãos quanto pelo povo. O que é? O bordão que Moisés usou como sinal de juízo no Egito, Deus fala para ele o quê? Leva junto. Leva junto o objeto do juízo. Veja, o cenário está montado. Existe um réu, existem testemunhas, existe um objeto que mostra juízo aqui, e aí a gente vê agora toda essa cena montada, e o versículo 6 dizendo o seguinte para a gente na primeira parte: eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Essas são as palavras de Deus. Moisés, passa na frente, leva testemunhas, leva um instrumento do juízo e vem me encontrar que eu estou te esperando. O cenário do julgamento aqui está todo montado e chega a ser um pouco impressionante, não é? Porque Deus fala assim: eis que estarei ali diante de você sobre a rocha, porque normalmente é o homem que se coloca diante de Deus e não Deus diante do homem, né? Mas aqui Deus diz: eu estarei ali diante de você. Como isso aconteceu, queridos? Talvez seja a dúvida passando na sua cabeça, a gente não sabe. Como que Deus estava ali em cima da rocha esperando Moisés, né? E aí a nossa imaginação fértil pode ir longe, né? A gente poderia pensar numa teofania, uma manifestação sobrenatural de Deus. Ele havia feito isso já com Moisés, lá no episódio da sarça que ardia e não se consumia. A gente tem outros textos bíblicos, por exemplo, Deus aparecendo a Jó no meio de um redemoinho e várias outras manifestações, né? Teofanias que a gente chama, manifestações visíveis do próprio Deus e que as pessoas sabem que é o próprio Deus que está ali. Talvez tenha sido isso que aconteceu. Algumas linhas de estudiosos gostam de pensar que, como esse texto tem uma relação direta com Cristo, Paulo, daqui a pouco a gente vai ver, fala que Cristo é a rocha
que dava de beber ao povo, né, faz uma relação direta com esse texto. Alguns gostam de pensar que era o próprio Cristo pré-encarnado que estava ali. Então, tem alguns bons teólogos que vão por essa linha. Mas a grande verdade é que a gente não sabe, tá? Seria especulação da nossa parte pensar algo nesse sentido. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal não é você ficar pensando como que Deus apareceu a Moisés. Era Cristo pré-encarnado? Foi um redemoinho? Era fogo? Ou, enfim, era uma coisa diferente? Não, o ponto não é esse. O ponto é o seguinte: a cena do tribunal está montada. A cena do tribunal está montada. O povo colocou Moisés no banco dos réus, mas em última instância, você sabe, estava colocando o próprio Deus no banco dos réus. E agora, de maneira surpreendente, Deus se apresenta diante de Moisés junto àquela rocha. E todos os elementos de juízo estão presentes aqui, como eu disse a você: o mediador, que é o réu, Moisés, as testemunhas, que são os anciãos, o objeto de juízo, que era o bordão que Moisés carregava, que foi usado no Egito para provocar o juízo de Deus sobre os egípcios, e mais, o próprio Deus, o juiz de toda a terra, está ali também. E eu queria que você pensasse nessa cena, no que está acontecendo aqui. É como se Deus estivesse dizendo assim: é um julgamento isso, é? Ok, então a gente vai ter um julgamento, mas sou eu quem vai determinar como esse julgamento vai ser. Então, Moisés, vem cá, passa na frente. Anciãos, testemunhas, podem vir vocês também. Moisés, traz seu bordão, eu vou precisar dele. Veja, o cenário é desesperador, porque agora não é mais o povo indo contra Moisés, é Deus indo contra o povo. É Deus chamando o povo para um julgamento, para o que está acontecendo ali. É como se Deus estivesse dizendo assim: vocês estão me acusando, vocês estão colocando a minha bondade em dúvida, então venha cá, que eu mesmo vou responder para vocês. Venha cá nesse julgamento e tragam as testemunhas, Moisés, que eu vou responder para vocês. E aí, queridos, para mim, o que é o mais impressionante disso tudo é quando Deus vai dar a sentença. E a sentença está aí no versículo 6. Ele diz assim: bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Essa é a sentença desse grande julgamento. Deus manda Moisés bater na rocha, e a rocha ferida vai dar ao povo justamente aquilo que o povo precisa. É claro que isso produz no nosso coração, queridos, um certo senso de justiça, não é? Quem que deveria ser ferido? O povo incrédulo. Quem havia murmurado? O povo que não confia nas promessas do Senhor. Quem havia tentado o Senhor? O povo. Quem havia colocado o mediador e Deus no banco dos réus? O povo. Mas quem é ferido? O povo? Não. A rocha é ferida. E olha o impressionante. Aquele povo culpado bebe a água que sai da rocha ferida e por causa disso esse povo vive. Eu queria que você reparasse na lógica da graça aqui. O povo peca, murmura, tenta o Senhor, age com incredulidade, deseja matar o mediador, arma um tribunal, mas Deus, em vez de ferir o povo que merece a punição, fere a rocha, e através do que Deus faz, o povo não somente recebe misericórdia, mas recebe graça. Esse é o ponto, e eu queria que vocês entendessem isso, porque Deus simplesmente não fala assim: olha gente, vamos fazer o seguinte, eu vou desarmar esse tribunal aqui e está tudo certo. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para lá essa reclamação. Faz de conta que vocês não murmuraram não, faz de conta que vocês não queriam matar o mediador, está tudo bem, eu vou ser misericordioso com vocês, vocês podem ir, sigam o caminho, a gente toca o barco. Seria misericórdia. Deus não dar aquilo que o povo merecia receber. Só que não é só isso. Deus dá aquilo que o povo não merece, que é a água para matar a sede, a água que vai prover vida. Então o povo não só recebe misericórdia, mas recebe também
graça e bondade. E aí o versículo 7 termina contando para a gente que chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá. Moisés dá o nome àquele lugar, né? E são dois nomes. Massá significa provação, teste, e Meribá significa contenda, discussão. Os dois nomes têm a ver com o que aconteceram ali naquele dia. O nome ficaria como um memorial da incredulidade do povo. E toda vez que Israel se lembrasse de Massá e Meribá, deveria lembrar que naquele lugar o povo tentou o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Essa é a grande pergunta do texto, queridos. Porque o problema não era: tem água aqui ou não? O problema não era esse. O problema era: Deus está conosco ou não? A crise da água somente revelou uma crise de fé, de confiança no coração daquele povo. Eu quero caminhar para o final pensando em algumas aplicações com você a respeito disso tudo que a gente ouviu. A primeira delas: não transforme suas crises em tribunal contra Deus. Não transforme suas crises em um tribunal contra Deus. Não coloque Deus no banco dos réus. Esse episódio, ele não ficou esquecido no Antigo Testamento não, viu? O Novo Testamento fala muito desse episódio. Ele volta várias vezes a esse episódio como advertência para o povo de Deus, inclusive para a igreja cristã. O autor de Hebreus, por exemplo, ele cita o Salmo 95, e o Salmo 95 cita esse episódio. E quando ele cita o Salmo 95, ele diz assim: não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da provação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, me pondo à prova. Ou seja, o problema de Israel não foi apenas reclamar de uma situação difícil. O problema foi transformar a crise em uma acusação contra Deus. Eles estavam dizendo na prática: Senhor, prove que o Senhor está conosco. Prove que o Senhor é bom. Prove que o Senhor é confiável, que a gente pode confiar no Senhor. Essa era a real crise do coração do povo naquele momento. E eu queria que vocês reparassem como isso é sério. O próprio Senhor Jesus, quando ele foi tentado por Satanás no deserto, lembra eu acho que é a segunda tentação, quando ele manda Jesus, quando ele pede para Jesus, pede para Jesus se atirar do pináculo do templo, que Deus daria uma ordem, né, para os anjos livrarem Jesus e tudo mais. Jesus responde assim: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Agora pergunta: de onde que Jesus tirou isso? Jesus tirou isso do Antigo Testamento. Sabe qual texto? Deuteronômio 6,16. O texto lá em Deuteronômio diz assim: não ponha à prova o Senhor, seu Deus, como puseram à prova em Massá. Em outras palavras, Jesus citou esse evento de Êxodo capítulo 17, para combater Satanás. Não ponham o Senhor à prova, como o povo pôs aquele dia o Senhor à prova. O que eu estou querendo dizer para você? Cuidado com esse coração que diz: se Deus não fizer do meu jeito, então eu não confio. Se Deus não responder no meu tempo, então eu vou duvidar. Se Deus não me der água agora, então talvez Ele não esteja comigo. Queridos, de acordo com a Bíblia, isso é colocar Deus à prova. Por que é colocar Deus à prova? Porque Deus já provou o amor dEle por nós, quando Ele enviou Seu Filho para viver e morrer em nosso lugar. E é isso que Paulo fala. Se Deus nos deu o único Filho dele, o que mais nós precisaríamos que Deus não nos daria? Veja o ponto: a nossa murmuração, quando a gente transforma a nossa crise num tribunal contra Deus, não é apenas necessidade que a gente tem na vida.
problemas que a gente enfrenta, crises que a gente enfrenta. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo que Deus não é tão confiável quanto Ele deveria ser. Que Deus não cuida da gente como Ele deveria cuidar. Que Ele não se importa conosco como Ele deveria se importar. Só que a cruz escancara o amor de Deus para a gente. Quando a gente olha para a cruz, a gente tem tudo aquilo que nós precisamos. A clara manifestação do amor de Deus por nós. E duvidar, reclamar, ser incrédulo, coisas que são naturais ao nosso coração pecaminoso, isso é colocar Deus à prova. Mas eu tenho uma boa notícia aqui. Lembre-se de que a graça de Deus é maior do que a nossa incredulidade. A incredulidade não é um pecado imperdoável. E por vezes a gente precisa lidar com a incredulidade no nosso coração, eu sei disso. Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós duvidamos em vários momentos, mas esse texto também consola a gente de maneira profunda. Porque Deus poderia ter ferido o povo, falado algo do tipo assim, olha, vocês viram, eu abri o mar, eu providenciei água, pão e tudo mais, e vocês ainda não confiam em mim. Só que Deus conhece o coração do povo, e Ele conhece o nosso coração. Quantas vezes Deus cuidou de você de maneira extraordinária, e passado aquele momento, você ainda continuou duvidando. É só a próxima crise chegar, e seu coração se estremece todo, e você duvida da bondade, da misericórdia, da graça dEle. Então, existe consolo aqui para a gente, porque Deus, diante das nossas crises, Ele trata a gente com misericórdia, inclusive diante da nossa incredulidade. Eu e você murmuramos muito, nós duvidamos bastante da bondade dEle, muitas vezes nós interpretamos Deus a partir do momento de dor, e não a partir do que a palavra diz a respeito do ser dEle e das obras que Ele faz. Muitas vezes a gente se esquece de tudo que Ele já fez, porque tem algo nos faltando agora. Tem algo acontecendo agora, e eu simplesmente esqueço tudo que Ele fez por mim. Ou seja, eu vejo todo o meu relacionamento com Deus pelo meu momento presente, pela dor do momento presente. Terceiro e último lugar. Beba de Cristo, a rocha ferida em seu lugar. Eu queria chamar a sua atenção, porque esse texto convida a gente a olhar para Cristo. É claro, é um texto muito significativo, e o próprio apóstolo Paulo e o Novo Testamento correlacionam a rocha que foi ferida e ofereceu água ao povo, ao Senhor Jesus Cristo. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 10, foi o texto que a gente leu na liturgia, quando ele diz que o povo bebeu da rocha espiritual que os acompanhava, e ele diz categoricamente, e a rocha era Cristo. Ou seja, aquela rocha ferida no deserto apontava para algo maior, apontava para uma redenção maior, para a redenção que Cristo ofereceria para o seu povo. O povo pecou, murmurou, mereceu o juízo, mas a rocha foi ferida, e é assim que Cristo fez por mim e por você, queridos. Nós pecamos, murmuramos, colocamos Deus no banco dos réus muitas vezes, mas Cristo é quem foi ferido em nosso lugar. E hoje Ele convida eu e você a beber dEle, a matar a nossa sede nele. Porque você sabe, o nosso coração tem uma sede que nenhuma circunstância favorável consegue matar. Eu tenho certeza que você já experimentou momentos muito bons na sua vida. E mesmo nesses momentos, você ficou com a impressão de que faltava algo. Parece que está sempre faltando algo. A gente sempre quer mais, a gente sempre precisa de mais. Você sabe que dinheiro não mata essa sede. Você sabe que mais controle não mata essa sede. Mais reconhecimento de quem você é, daquilo que você faz, não vai matar essa sede. Uma vida confortável, mais confortável, não vai matar essa sede. Por quê? Porque só Cristo pode saciar a sede mais profunda da nossa alma. E é isso que Ele nos oferece, né, nessa noite. Assim como lá atrás, aquela rocha ferida, que simbolizava Cristo, ofereceu água para dar vida a um povo que não merecia, hoje Cristo se oferece a mim e a você para dar a vida que eu e você não merecemos. A única pergunta que a gente precisa responder é:
Eu tenho matado a minha sede em Cristo? Eu tenho esperado nele? Ele é tudo para mim? Eu estou satisfeito nele? Se a resposta for não, então a hora é agora de buscar cada vez mais o Senhor Jesus e aquilo que Ele nos oferece. A gente vai cantar um cântico em resposta a essa mensagem, e esse cântico é muito interessante, porque ele fala sobre a bondade de Deus. E quando a gente fala sobre a bondade de Deus, a gente não fala sobre a bondade de Deus porque a nossa vida está fácil, né? Porque não está, porque nós nunca passamos por desertos, não, a gente passa por várias crises, porque a gente sente sede, mas nós cantamos essa música porque mesmo no deserto, Deus continua sendo bom e suprindo toda a necessidade que a gente tem em Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, faça desse cântico a sua oração nessa noite.